Bom, a nossa quarta pergunta é a seguinte: você passou pouco tempo no Rio Grande do Norte, né, e já foi para São Paulo. Como se deu essa transição? Ou seja, o SBT, enfim, de São Paulo, o convidou, comentou para a televisão local que gostaria que você estivesse na grade, enfim, de São Paulo. Como foi? E também como foi a sua primeira matéria, né, a nível nacional, gerada lá em São Paulo? Porque você me falou anteriormente que matérias, enfim, de cunho local foram para a rede nacional, porque foram muito bem executadas e gerou um certo destaque. Mas aí como surgiu então esse convite e a primeira matéria já gerada em São Paulo? Pronto, a primeira, o convite, ele tem que ter um pouco de uma história. No final de 1993, início de 94, eu vou preparar o meu livro, eu estou rascunhando, eu tenho que deixar esse legado, eu tenho que deixar essa história, que a gente vai conquistando e tem pessoas que querem também chegar, querem conquistar merecidamente. No final de 1993, eu tirei férias na Ponta Negra aqui. Sim. Por conta própria eu fui passar 15 dias, imagina uma viagem de avião naquele tempo, custava uma grana preta, meu irmão. E eu ganhei essa passagem de um saudoso diretor comercial, passou pela TV Ponta Negra, tipo com muita tranquilidade, porque quem tem gratidão e caráter é grato, mesmo que já não esteve entre nós, que foi o Ronaldo Soares, diretor. Ronaldo Soares. Muito capaz na época. Lhe bonificou com esse voo? Ele me deu. Para São Paulo? Ele me deu a passagem para eu passar 15 dias em São Paulo. Olha só. Nesses 15 dias aí eu consegui emplacar 3 grandes reportagens. Mas vamos lá, peraí, você estava de férias, ganhou as passagens para ir para São Paulo, aqui em Natal, da Ponta Negra. Ganhei como presente, não da TV Ponta Negra. Aí você foi só ou foi com a namorada na época? Não, fui só. Foi só. Só uma passagem era muito cara. Não, tudo bem. Aí como é que entra o SBT em São Paulo? Você foi para São Paulo de férias, mas aí... Pronto, eu fui de férias, mas eu já estava emplacando reportagens aqui da Ponta Negra, do Aqui Agora local em nível Pra nacional. rede, certo. E quando chegou lá já era uma pessoa da família. Não tão conhecida, mas já era identificada. Certo. Tanto é que quando eu cheguei na redação do SBT, eu fiquei esperando sobra de equipe dos repórteres do Aqui Agora para eu poder ter uma oportunidade. E foi pegando sobra de equipe que eu consegui emplacar 3. Qual foi a primeira matéria que você fez em São Paulo? A primeira reportagem eu estava indo com um colega que estava me deixando, tinha acabado de deixar o repórter Gerson de Souza em casa. Sim. Eu estava voltando com a equipe dele. Isso já era pro Aqui Agora? Pro Aqui Agora. Sim. Estava acompanhando a equipe lá. Quando eu me deparo com uma perua Kombi tombada dentro de uma casa. Sim. A casa era uma empresa de segurança e naquele momento estava tendo um protesto dos funcionários que não estavam recebendo e tombaram o carro, quebraram tudo dentro da empresa. Todo aquele movimento, né? Quando eu olhei, eu falei, liga a câmera. Aí eu entrei, meu amigo, emplacou, deu um grande bombe lá em São Paulo. A segunda foi uma rebelião em Suzano. Perigoso aí, né? Em São Paulo, uma rebelião. Foi outro estouro de bombe. E eu volto para a TV Ponta Negra. Volto para a TV Ponta Negra. Acabou as férias. Trabalho normal, 15 dias apenas. Volto para a TV Ponta Negra, mas já deixei minha marca perfeita. Ok. Final de 93 e início de 94. Quando as próximas férias iriam acontecer no início de 1995. Perfeito. E aí? Aí eu já fui por conta própria. Férias definitivas? Fui passar um mês em São Paulo. Aí eu já liguei para ela, lembra de mim? Que eu emplaquei aquele rapazinho lá de Natal? Aqui da Ponta Negra, lembro. Eu consigo cobrir férias. Durante esse período, Herbert, acho que você não sei se houve contatos com o Silvio Santos, não, né? Nesse período, na primeira vez, na segunda. Era só com diretores, núcleo de jornalismo. Só com diretor. Sim, porque você também é íntimo do Silvio, né? Hoje sou. Hoje você é. Intimidade. Aí eu liguei pro meu eterno e querido diretor, aqueles que me marcaram, que me deram oportunidade, jamais eu esquecerei. E até os que não me deram também. Marcos Wilson, eu liguei para ele, seu Marcos, Herbert de Souza, aqui na Ponta Negra, lembra? Lembro. Se eu chegar eu consigo cobrir. Não, você já está convidado para cobrir férias aqui em São Paulo. Você pode vir agora em janeiro? Eu falei, amanhã eu tô aí. Peguei a passagem e me mandei aí, meu irmão. E como é que ficava aqui em Natal, né, a Ponta Negra? De férias. De férias. Mas eles não sabiam que essas suas férias agora seriam definitivas. Eu havia feito um contato, né? Já mais ou menos fazendo a minha parte. Como eu fiz e para eles aqui é um orgulho, né, também. Como eu fiz 3 grandes reportagens, já fui aqui
houve um reconhecimento de Carlos Alberto na direção da emissora. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fui convidado para cobrir férias pelo Marcos Wilson, meu grandíssimo diretor. Sim. Que tem um filho aí que tá arrebentando nas redes sociais, com uma belo no coração. Uhum. Feliz aí, meu irmão. Aí foi um mês trabalhando de manhã. Aí quantos anos no SBT? Eu saía da emissora de manhã, eu chegava de 6 horas. Em São Paulo não dorme, né? Saía Dia de 2 horas da manhã, mas também tinha dia que eu emplacava 3 reportagens só aqui agora. Até vi um convite do próprio Marcos Wilson para ficar em São Paulo. Nossa, que história, né? Vamos para a quinta pergunta, tá indo rápido. Em São Paulo, como repórter do Polêmico Aqui Agora, tá dentro do mesmo assunto, né? Ou seja, um jornalismo um tanto quanto de surpresa, né? Eventual, invasivo na privacidade das pessoas, por um lado, né? Cite 2 exemplos tensos, tá bom? 2 exemplos tensos e 2 exemplos engraçados. Porque era um jornalismo que invadia mesmo, era tudo ao vivo, a câmera foi polêmica na época, positiva, de bopes de índice de audiência. Era. E havia riscos. Não é que a gente invadia, a gente pedia autorização. Na hora que o cara dava o ok, a gente entrava. Era assim? Já estava gravado, era dessa maneira. Pelo menos eu trabalhava assim. Uhum. Eu não invadia. Eu esperava o ok de algum responsável. Era alguém Ah, da recepção. olha só o outro lado aí. Posso entrar, dá licença? Pode. Quando falava pode, pronto. Liga a câmera e vamos lá. E o que Tá tiver de gravado. acontecer, vai Eu acontecendo. ia fundo. E não havia cortes, né? Daqui você não passa, eu não passava. E aí eu tava invadindo. Mas fazia o auê do lado de cá. Aí eu fazia. Vamos lá, 2 Fazia exemplos fácil. super tensos que teve na sua época de Aqui Agora, se você lembra. 2. Tenso. Tenso. Eu vi na sua chamada aqui dos 7 perguntas, uma parte lá, tava pro Ratinho, né? Que tava uma briga louca. Isso, mas aí foi Eu bem coloquei ali depois. aquele. Você me Aí eu mandou já vários tava- vídeos. Eu já estava com o nome em São Paulo. Primeiro momento tenso, um dos mais difíceis da minha vida. Aconteceu em 1992 no bairro Nordeste. Na Foi aqui em Natal? campanha eleitoral aqui em Natal, estou vindo Aqui pra agora, cá, aqui em Natal. Na campanha eleitoral entre Aldo Tinoco e Henrique Alves. Nossa. Onde no bairro Nordeste um eleitor, um cabo eleitoral do candidato Henrique da época, a Ponta Negra, tinha Carlos Alberto como político que apoiava Aldo. A televisão. Ele sacou um revólver calibre 38 e rendeu Herbert de Souza, rendeu a minha equipe. Nossa. A violência A equipe, política, vou falar né? que é a equipe. Ah. Hernani Alves, cinegrafista, repórter cinematográfico, está em Parnamirim, competentíssimo. E o saudoso Reginaldo, que era o piloto. Renderam a equipe Era o e cabo vocês. meio que nos deixou. Certo. Renderam a equipe e bloquearam de continuar gravando, foi isso? Sim, e ameaçou, disse que ia matar a gente. Foi um negócio. Nossa. Isso rendeu polêmica depois, ações judiciais? Não, eu não parei, né? O cara me rendeu realmente. Eu tentei apaziguar. Eu devo ter isso nos meus arquivos. Uhum. E quando chegou a turma do Deixa Pra Lá, infelizmente Reginaldo, jovem, nos deixou. O Sim. cabo meio conhecia o cara e disse que ia tirar do meu joelho. Ele disse que ia me deixar. Tenso, né? Tenso.